Amar é dar o que não se tem a quem não se é. Como pano de fundo aí, quero trazer esse pensamento de Lacan, falando do amor conceitual, que é uma ideia de que o outro possa me completar. Sendo que, como é uma fabricação de vontade sexual, então, na realidade do fato, não existe a possibilidade de reciprocidade. Menos ainda de completude. Por quê? Porque o interesse sexual é apenas do e para o indivíduo. Melhor ainda dizendo, quem se interessa sexualmente por alguém, ele se interessa pela forma física, pela aparência externa. Isso também inclui os famosos fetiches, né? Que é aquela atração pela intelectualidade, pelo corpo perfeito, por um ponto do corpo que se destaca. Eu vou tentar dizer que não, porque os famosos fetiches todos temos e ela está associada aos nossos próprios desejos. Por isso, amar alguém por essas questões externas é simplesmente amar os nossos desejos. Significa o quê? Que essa pessoa que hoje é o amor da minha vida vai ser até que outra apareça e alimente desejos mais interessantes para mim. Porque, como dizia Platão, o amor pelo corpo e de tudo que serve para valorizar esse corpo, ou que a gente enxerga que valoriza esse corpo, é só uma questão de tempo para acabar. O amor verdadeiro, ele transcende o ser físico. O outro ele não precisa atender desejos sexuais para que eu o queira bem, para que eu queira estar ao lado dele. Ele não precisa me fazer sorrir para que eu tenha satisfação da companhia. O amor verdadeiro não é sobre reciprocidade, ele não é sobre o que vem fomentado de fora. O que vem fomentado de fora é a paixão. O que é a paixão? Paixão é o olhar de admiração que imagina um ser perfeito para quem eu acho que eu sou, para quem preenche os meus espaços vazios para essa pessoa que eu quero me sentir. Então, logo, se eu desenho uma pessoa perfeita para mim, entenda perfeita como combina comigo, essa pessoa só vai existir na minha mente. Porque ninguém nasce para ninguém específico, mas sim para ser produtivo a todos. Esse ser que é o ser para mim é o ser que não é o que eu estou pensando que ele é. Até porque ele também entende o que eu gosto de ver nele e daí ele vai me dar exatamente isso. E isso é o dar o que não se tem, que acontece mutuamente. Então a sexualidade faz criar esse jogo, que eu vou mostrar mais, eu vou destacar mais aquilo que eu atraio o indivíduo que me interessa e ele da mesma forma. Por fim, não é o que eu sou de verdade, porque eu estou omitindo dele o que provavelmente vai causar um afastamento. Isso quando as pessoas vão morar juntas, quando as dificuldades começam a surgir, os dois começam a aparecer dois estranhos. Aquelas pessoas que se completavam agora estão se voltando para os seus próprios interesses, para as suas próprias razões. Sobre o amor verdadeiro, ele tem razões próprias e ele vai se sustentar nele mesmo. O amor verdadeiro é uma qualidade elevada de um indivíduo que não é sobre amar um ou outra pessoa, mas amar. E isso não tem a ver com o sexual, mas pode existir num relacionamento que há o sexual, embora ele não se conecta. Ou seja, o amor não condiciona o sexo e o sexo não condiciona o amor. Então é possível amar o outro apesar dele não atender mais às velhas paixões sexuais. Fato normal é que essa união começa por um sexual. Esse começar por um sexual eu costumo chamar de fase matura, porque envolve muita fantasia, auto-engano, o jogo, tudo como se fosse uma brincadeira que mantém a paixão acesa. Mas que na convivência constante entre quatro paredes, isso não vai se sustentar, esse jogo não vai se sustentar, porque é necessária a seriedade, é necessária a maturidade. Daí vai ser preciso passar por essa fase em que admirar o físico e os atributos desse físico não vai ser suficiente. Que esse outro não consegue me completar. E eu vou precisar me completar para não depender do sofrimento emocional dele e nem exigir dele algo que ele realmente não tinha. Maturidade é sobre fazer o que precisa ser feito numa relação, que serve ao bem dos dois e não sobre o querer de um ou o querer de outro. E é por isso que a maturidade ela vai sempre beirar conflitos. Mas no fim de cada conflito, se existir o amor real ou se vier a surgir o amor real, ele vai ganhar. Eu gosto até de trazer o exemplo do rei Salomão e as duas mulheres que se diziam mães do mesmo bebê. Duas mulheres são levadas à presença do rei Salomão com um bebê.
E a história é que uma perdeu o seu bebê na hora do parto e daí ela foi na outra e roubou o bebê da outra. Salomão, que era muito sábio, falou que ia partir a criança no meio e cada uma ia ficar com uma parte. Uma das mulheres falou isso, parte a criança, né, e fica tudo certo. Já o outro disse não, não faz isso, dá para ela, mas deixa a criança inteira. Ali, né, nesse conflito, beirando certo e errado, Salomão descobriu quem era a mãe, porque ela preferiu abrir mão de tê-lo com ela só para mantê-lo vivo. Então, o amor não sexual, ele faz essas escolhas difíceis para ver a outra pessoa bem. Enquanto o sexual tem muito disso, sabe? De vamos partir ao meio, porque não há uma valorização real do que está acontecendo entre os dois. Porque o outro parece que ele está com a criança, né, digamos assim, nessa relação, emprestada. Então, se partir a criança, ele não está se importando, que ele não tem um amor real pela criança, ele só queria ter a criança, né? Porque a que ele tinha, que é o amor, talvez, ou ele nunca teve, ou morreu. Então, se essa morrer, que é do outro, tanto faz. Ele só pegou emprestado, ele só está vivendo o momento ali. Por isso que é muito complicado, as pessoas são dadas à paixão física, né? Importa muito que os seus fetiches sejam atendidos, é como essa criança. Eu quero ter porque o meu já morreu, então eu quero ter o dessa pessoa. O problema é que essa pessoa vai sofrer com isso. Por isso é muito complicado. Uma pessoa altamente sexualizada, ou seja, que se importa muito que o sexual seja valorizado, que ela não consiga amar, nem ser amada. As pessoas que falam que amar é reciprocidade, amar é ser feliz, amar é se sentir completo, isso não é amor. Porque o amor, ele só vai aparecer na fase difícil. O amor é para a hora que não dá. O amor, ele existe para sustentar o que está difícil. E é por isso que grande parte dos filósofos costumam dizer que amar é sofrer, e não diferente disso.